porque olha só, a nossa equipe de jornalismo está lá na frente, nosso querido repórter, o Márcio Campos, ele está lá com informações pra gente ao vivo. Aliás, no meu relógio são 10h15 da noite e você que está em casa hoje vai poder participar do nosso programa de várias maneiras. Daqui a pouquinho eu te conto como, mas agora é com você, Márcio. Márcio? Oi, Adriane, boa noite, Márcio. Bem-vindo ao Toda Sexta. Olha, antes da gente começar o programa, eu preciso te dizer que eu estou acompanhando esse caso desde o primeiro dia e você está fazendo uma cobertura brilhante. Não só você, mas toda a equipe da Band. Parabéns, mas você especialmente, Márcio, está tocando o coração do brasileiro, mostrando pra gente, informando a gente, que aliás a minha obrigação hoje aqui no programa é informar. Parabéns, Márcio, por tudo que você tem feito. Eu sei que você deve estar cansadíssimo, né? Porque você está aí já no 5º dia, mas acompanhando de perto um assunto que mexe com todo mundo. Não tem quem não se emocione com esse caso, não tem quem não queira uma resposta. Quais são as novidades hoje, Márcio? Obrigado, Adriane. Em nome de toda a equipe do jornalismo da Band, eu me permito agradecer os seus elogios. Adriane, é uma informação muito importante neste momento a respeito das perguntas que os jurados vão responder. São 11 quesitos. Neste momento, os jurados estão no jantar. Aconteceu o seguinte, acabou antecipando um pouco os trabalhos aqui no Fórum de Santana, na Zona Norte de São Paulo. Por quê? O advogado de defesa, Roberto Podval, tinha 2 horas para fazer a tréplica dele, mas ele utilizou apenas 45 minutos, ou seja, menos da metade do que ele tinha direito. Mas isso não é estranho, Márcio? Ele pode fazer isso, mas isso não soa estranho? Olha, ele pode fazer isso, ele poderia até ter utilizado 2 minutos, 1 minuto, chegado lá e dizer que não ia fazer mais nada. Ele viu o que era necessário para ele, ele sentiu que o argumento que ele tinha para defender a tese da inocência dos clientes já estava satisfatória em relação ao que ele queria passar para os jurados, então não tinha problema. Ele poderia utilizar 10 minutos, como as 2 horas integrais, como o próprio promotor utilizou, resolveu utilizar 45 minutos, viu, Adriano? Entendi. Agora, hoje aconteceu um fato curioso e diferente que não tinha aparecido durante os outros dias do julgamento. O tal do fio do cabelo. Você podia explicar isso pra gente um pouquinho, Márcio? Pois é, Adriane, essa foi uma foto apresentada pelo advogado de defesa. Acontece o seguinte, né? Foram 2 horas e meia para o promotor falar. Eu acompanhei esse período todo dentro do tribunal do júri. Depois foram 2 horas e meia para o advogado falar. São as iniciais. Bom, nessas 2 horas e meia do advogado, ele apresentou uma foto. Essa foto já era de conhecimento de todos, né? Já estava no processo, tudo. E ele disse que nesta foto tinha um fio de cabelo dentro de um saco plástico. A foto é de um saco plástico utilizado pela perícia para retirar objetos de dentro de locais de crime. A gente vê o perito lá pegando com a luva, com a pinça, objetos colocando dentro do saco. O que tinha dentro do saco? A rede protetora da janela de onde a Isabela foi jogada. Foi guardada, colocada dentro de saco e lacrado. Só que a foto que mostra este saco lacrado com a rede, segundo ele, tem também um fio de cabelo dentro do saco. E ele argumentou o seguinte: por que não fizeram o DNA desse fio de cabelo? Por que não periciaram esse fio de cabelo? Será que esse fio de cabelo era de Isabela? Será que esse fio de cabelo era de Isabela? Será que ela é de Ana Carolina Jatobá? Ou de Ana Carolina Oliveira? Ou do Alexandre? Ou do terceiro? Ou do assassino? Para ele, esse fio de cabelo poderia ser a chave desse mistério. Mas aí depois o promotor também justificou, desqualificou, dizendo que não havia necessidade. Era isso que eu gostaria de saber, Márcio. Desculpa te interromper, mas o que eu queria saber era como é que ficou essa história, porque eu assisti até um pedaço, inclusive você dizendo em primeira mão para o Brasil inteiro sobre essa história do fio do cabelo, só que eu não sabia como é que isso ia ficar, se o juiz aceitaria isso ou não. Então foi desqualificado isso. Veja bem, não tem como a perícia vir aqui de novo e falar assim, olha, não fizemos o DNA desse fio de cabelo porque a gente não sabia desse fio de cabelo. Pode ser de uma perita, né, do perito que estava colocando o material lá dentro e caiu por acaso. Enfim, o promotor desqualificou também. Para rebater essa foto que foi mostrada pelo advogado, aí na réplica, nas outras 2 horas do promotor, o que ele fez? Ele pegou uma foto também do processo e mostrou o quarto onde Alexandre Nardoni diz ter colocado Isabela dormindo. Esse quarto, de acordo com a foto, estava intacto. A cama estava arrumada.
tinham bonecas sobre a cama. Então, para o promotor, como Alexandre pode ter colocado Isabela dormindo na cama se a cama estava arrumada e cheia de bonecas lá? Tem tantos ainda, por incrível que pareça, né? Assim, nós estamos aí nos momentos finais desse julgamento e ainda existem muitas histórias e muitos fatos desencontrados. Mas hoje nós vamos estar atentos, não só com as câmeras da Band, com o jornalismo da Band, acompanhando tudo lá na porta do Fórum, aqui em Santana, em São Paulo, mas também com convidados muito especiais que entendem do assunto e vão poder falar com toda a tranquilidade sobre isso. Então você que está aí vai poder acompanhar no programa com a gente aqui ao vivo. Você que está no computador, você vai poder acompanhar o nosso programa também direto do seu computador pela internet. E daqui a pouquinho você vai poder, inclusive, participar das nossas pesquisas. E mais que isso, você pode twittar e durante o programa todo nós estaremos ouvindo a sua opinião. Mas agora, nós vamos entender o que aconteceu nos últimos 5 dias de julgamento. Libera o VT. O julgamento do casal acusado pela morte da menina Isabela Nardoni teve início na segunda-feira, dia 22 de março, com a escolha dos 7 jurados que serão responsáveis pela decisão se os réus são culpados ou inocentes. O júri popular é composto por 4 mulheres e 3 homens. Durante todo o julgamento, eles estão dentro do Fórum de Santana incomunicáveis e não podem falar entre si sobre o caso. No primeiro dia, apenas uma testemunha foi ouvida, a mãe de Isabela, Ana Carolina de Oliveira, considerada pela acusação como testemunha-chave. Durante o depoimento, a mãe da menina se emocionou por 3 vezes, relatou o ciúme que Ana Jatobá sentia de Isabela e que a menina nunca reclamou nem do pai, nem da madrasta. O primeiro dia do julgamento também ficou marcado pelo reencontro do casal de réus que não se viam desde maio de 2008. Segundo dia. Em cerca de 11 horas de sessão, foram ouvidas 3 testemunhas que tentaram comprovar que o casal agrediu e jogou a menina pela janela do 6º andar. Pela primeira vez, é usada uma maquete do prédio e fotos do corpo da menina no Instituto Médico Legal. A delegada Renata Pontes, que investigou o caso, diz ter 100% de certeza que o casal é responsável pela morte de Isabela. 3 testemunhas foram ouvidas no terceiro dia do julgamento. O dia foi marcado pela dispensa de 8 das 10 testemunhas de defesa. A perita Rosângela Monteiro depôs por mais de 5 horas e afirmou que as marcas da rede de proteção na camisa de Alexandre Nardoni evidenciam que foi ele quem atirou a menina pela janela. 4º dia foi marcado pelo depoimento dos réus, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Confira trechos. Eu nunca bati em ninguém, nunca fui violenta. Ela contou que antes de o filho mais velho nascer, ela e Alexandre brigavam muito. Depois de ter meu filho, amadureci. É um mistério para o mundo inteiro e para mim também. Eu me pergunto todos os dias o que aconteceu. Foi o pior dia da minha vida. Eu perdi tudo de mais valioso, perdi a noção do que estava acontecendo. Quando nós descemos, a primeira coisa que eu pensei no choque foi em ligar para os meus pais. Quando estava ajoelhado próximo a ela, a todo momento eu estava gritando por socorro. A Jatobá fala muito alto, então às vezes as pessoas pensam que ela está gritando, está nervosa. Filminho completamente mentiroso. Não sei de onde criaram essas histórias. 5º dia. É o dia de debates entre defesa e acusação. De um lado, o promotor Francisco Sebranelli, que sustenta a tese da acusação. O advogado da defesa, Roberto Podival, argumenta que o casal é inocente, pois nenhuma das provas apresentadas é conclusiva. Ao final, o júri se reúne em uma sala secreta e decide se o casal cometeu o crime, se pode ser considerado culpado pela atitude e se há agravantes ou atenuantes, como ser réu primário. De posse do veredito, se houver condenação, o juiz Maurício Fossem dosa a pena com base no Código Penal. Se houver absolvição, os Nardoni deixam o tribunal livres. A sentença deve sair ainda na noite de hoje.
Que coisa, né? São tantas notícias o tempo todo, toda semana. Eu, como cidadã, acompanhei desde o primeiro momento desse julgamento. E hoje eu estou aqui ao vivo esperando a sua participação e, aliás, a Band está ao seu dispor. Então, tudo que você quiser saber é aqui que você vai saber. Se você quiser participar do nosso programa, você tem várias formas de participar e eu vou te contar já já como é que você faz. Mas antes, deixa eu apresentar os meus convidados que vão dividir o palco essa noite do meu lado. O apresentador da Band, Marcelo Rezende. Muito obrigada, Marcelo, pela tua presença. Do lado dele, a doutora Maria do Rosário, perita. Muito obrigada, doutora Maria do Rosário, pela tua presença. Eu é quem agradeço. Ela está no 6º mandato como presidente da Associação dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo. Do lado dela, o doutor Roberto Delmanto Júnior. Muito obrigada, doutor Roberto. Ele é advogado criminalista. E também a doutora Eliana Passarelli, que é promotora. Muito obrigada pela presença. E ela já está ali na frente do nosso computador para colocar você dentro do programa. Como é que você faz? Ela vai te dizer. A apresentadora, jornalista, minha colega de trabalho, que eu adoro de paixão. Nádia, boa noite. Obrigada pela tua presença, Nádia. Muito boa noite, Adriane. Obrigada pela sua confiança. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos dar continuidade a esse debate. Vamos começar esse debate. E hoje você é a voz do povo aqui no programa. Então, as pessoas que entrarem em contato com a gente vão falar com você através da internet, através do telefone. Você tem o endereço aí, Nádia? Exatamente. A gente vai estar aqui no Twitter. Eu vou estar acompanhando, inclusive, também dentro do Twitter de várias pessoas que estão acompanhando lá dentro do tribunal e principalmente através do eBand. Quem quiser participar pode acessar o eBand e participar da nossa enquete, que daqui a pouquinho a gente vai divulgar qual é. Muito bem. Então você já sabe, nós estamos ao vivo falando com o Brasil inteiro e você pode participar. E mais que isso, passando informações diretas, ao vivo, junto com o jornalismo da Band, direto do Fórum de Santana, aqui em São Paulo, que a qualquer momento tudo pode acontecer. Nada está resolvido ainda. Até agora há pouco, a gente estava achando que as coisas já estavam se encaminhando. De repente, tudo pode mudar e é assim que acontece nesse universo de vocês. Daqui a pouquinho eu volto, nós vamos para os comerciais e eu tenho mais convidados especiais comigo nessa noite. Até já. E nós estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. No meu relógio são 22 horas e 32 minutinhos. E possivelmente hoje será o último dia de julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Nós já estamos há 5 dias esperando esse julgamento acontecer e todos nós torcemos muito para que esse pesadelo acabe de uma vez. E nós temos aqui convidados muito especiais. Mas antes de apresentá-los, nós vamos direto com o nosso querido Márcio Campos, que está lá no Fórum de Santana. Márcio? Adriane, a nossa equipe de jornalismo está espalhada neste momento, enquanto a nossa equipe permanece aqui na entrada principal, onde está tudo preparado para uma entrevista coletiva logo após o anúncio da sentença. Temos os repórteres também espalhados em volta do fórum, outras equipes de produtores e repórteres também lá dentro do fórum neste momento. A expectativa é que os jurados estejam indo neste momento para a sala secreta. Neste momento, os jurados podem estar indo para a sala secreta. Lá, eles vão responder 11 quesitos que foram formulados já pelo juiz. Antes do jantar, o juiz formulou esses quesitos, disse para os jurados e perguntou: alguma dúvida? Todos disseram que não. Todo mundo tem condição de decidir? Todo mundo disse que sim. São esses os quesitos, Adriane, sobre o homicídio. Primeiro quesito: Isabela foi asfixiada. Ela foi lançada pela janela? Segundo quesito: Alexandre Nardoni deixou de socorrer Isabela? Foi ele quem lançou Isabela? Terceiro quesito: absolve o réu? Os jurados absolvem o réu? Agora vamos para os quesitos da qualificadoras, que podem determinar o aumento da pena. Quarto quesito: a esganadura foi cometida por meio cruel? O lançamento pela janela foi por meio cruel? Quinto quesito: utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima? Sexto quesito: foi praticado contra menor de 14 anos de idade? Sétimo quesito: o crime foi cometido para esconder a esganadura? Os outros quesitos agora são sobre a fraude processual. Oitavo quesito: houve a fraude?
houve modificação na cena do crime? Segundo, ele concorreu, essa fraude concorreu, o Alexandre concorreu para que isso acontecesse? Absolve o réu? E essa conduta foi praticada para burlar a justiça? Então nós temos 11 quesitos, e alguns quesitos têm duas perguntas. São os quesitos relacionados ao homicídio e também à fraude processual. 2 crimes pelos quais o casal é acusado neste momento. Ô Márcio, os jurados entram um a um nessa sala secreta? Eles entram juntos, sentam-se numa mesa extensa e eles recebem as perguntas por escrito. E eles também colocam por escrito na urna o seu voto. Eles respondem sim ou não, pergunta por pergunta, cada vez para um réu. Primeiro para um, depois para outro réu. E você que está aí há tanto tempo acompanhando todo esse caso, você tem ouvido as pessoas comentarem sobre a opinião, assim, ouvido opiniões aí de peritos, de advogados, o público ainda está aí esperando resposta, esperando justiça. Nesse momento, que são 10 horas e 35 minutinhos, quantas pessoas estão aí na porta e qual que é a reação das pessoas? Adriane, a partir das 6 horas da tarde, o número de pessoas fora do prédio, fora da área daqui do Fórum de Santana, aumentou bastante. Já aconteceram várias manifestações, uma pessoa subiu na grade do fórum com cartaz em homenagem ao Francisco Sembranelli, promotor de justiça. Todas as pessoas neste momento estão para fora da área comum do fórum. Quem está aqui dentro, para dentro do portão, são só profissionais da imprensa. Para você ter ideia, esse grupo de pessoas aqui atrás de mim é tudo jornalista. Não vou precisar para você, mas daqui a pouco eu pergunto para um policial militar quantas pessoas estão aqui de jornalistas. Acredito que deve dar mais de 200 profissionais da imprensa nessa área onde nós estamos neste momento, Adriane. E você tem ouvido a reação das pessoas? As pessoas continuam pensando e acreditando que o casal será absolvido ou não? Como é que... Porque à tarde eu vi que tinha algumas pessoas aparecendo por aí, né, estando ao lado do casal, querendo que isso acabasse logo e que eles seriam absolvidos, que eles teriam mudado de ideia. Isso realmente aconteceu? Nós estamos com um probleminha no áudio, daqui a pouquinho nós vamos voltar ao vivo para saber. Enquanto isso, deixa eu apresentar para vocês os mais convidados que estão comigo nessa noite. Aqui comigo no palco, o Ota e a Keiko Ota, que são os pais de Ives Ota, o garoto que foi sequestrado por 2 policiais militares e um motoboy e assassinado com 2 tiros no rosto em 1997, aos 8 anos de idade. Muito obrigada pela presença de vocês, bem-vindos. Ota, eu vi que você está acompanhando esse julgamento, você esteve lá no fórum por 2 dias e daqui a pouquinho eu quero saber a sua opinião também, porque no momento que você estava lá, tinha muita gente pedindo e acreditando muito na culpa do casal. Hoje, as coisas se dividiram ali na porta do fórum, então eu queria falar sobre isso daqui a pouquinho. Do lado deles, a Kátia Dias, obrigada pela presença. A Kátia é mãe do Pedro, o menino Pedro de 2 anos, morreu ao ser jogado pela janela pelo pai, na Chácara Inglesa, na zona sul de São Paulo, em novembro de 2009. O Pedro caiu de uma altura de 18 andares e o pai do menino, Cássio Rodrigues, se jogou em seguida. Obrigada pela tua presença. Do lado dela, o Ari Friedenbach. É assim o seu sobrenome? É isso. Acertei. Ele é pai da Liana, a estudante Liana e o namorado Felipe Café foram assassinados em novembro de 2003. Numa sexta-feira, a Liana, de 16 anos, e o Felipe Café, de 19, saíram para acampar às escondidas num sítio abandonado em Embu-Guaçu, a 50 quilômetros de São Paulo. E aconteceu o pior. A Liana ficou vários dias em cativeiro, foi estuprada e, por fim, assassinada com 15 facadas. 4 criminosos adultos foram presos e condenados. Champinha, aos 21 anos, com diagnóstico de problemas mentais, continua na FEBEM. E do lado dele, a Tatiana Cunha Lima, que já foi jurada algumas vezes, se eu não me engano, 2 vezes,
e ela tem 30 anos, é casada e vai contar pra gente como é que é a vida do jurado, que não deve ser nada fácil. Antes da gente começar a nossa conversa, não esqueça que nós estamos ao vivo e a sua participação é muito importante. Aliás, a Nádia já está ali no comando do nosso computador, na frente da internet, ao vivo com você que está na internet. Pode falar, Nádia. Isso mesmo, Adriane. E através do portal eband.com.br, os internautas já se manifestam. A pergunta da nossa enquete é: Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá são culpados ou inocentes? Até o momento, 82% dos nossos internautas acreditam que eles sejam culpados e 18% acreditam que eles sejam inocentes. Inclusive, vocês também podem aí de casa enviar perguntas para nós, para os nossos convidados, e então eu vou passar para vocês. E tem também o Twitter, Twitter/TodaSextaBand. Eu também estou aqui ligada no Twitter esperando os seus comentários e acompanhando também os comentários de quem está lá dentro do tribunal aguardando a decisão. Muito obrigada, Nádia. E agora nós vamos rever a reconstituição da morte da pequena Isabela, usada pela promotoria do caso. Libera o VT e vamos ver. 9 de março de 2008, 11h36 da noite. A família chega de carro ao prédio onde morava, na zona norte de São Paulo. Durante uma discussão, ainda dentro do carro, a madrasta Ana Carolina Jatobá vira-se e agride Isabela Nardoni. Por causa de uma chave ou um anel, a menina acaba ferida na testa. O ferimento deixa vestígios de sangue na cadeirinha de bebê, no banco do motorista e no chão do veículo. No caminho até o apartamento, o sangue é limpo com uma fralda, que foi encontrada pelos peritos dentro de um balde, já de molho para ser lavada. Alexandre entra no apartamento com Isabela no colo. Enquanto caminha pelo corredor, gotas de sangue vão caindo. Na sala, Alexandre joga Isabela com violência no chão, ao lado do sofá. Exames de raio-x mostraram que o impacto provocou lesões na bacia, na vulva e no punho direito da garota. O ferimento na testa continua sangrando e mancha a bermuda de Isabela. Logo em seguida, Ana Carolina Jatobá teria esganado a menina e provocado asfixia. Alexandre vai então até a cozinha, pega uma faca e uma tesoura e segue para o quarto dos outros 2 filhos. Sobe na cama e tenta cortar a tela de proteção da janela com a faca. Não conseguindo, usa a tesoura para terminar de cortar. Alexandre volta à sala e pega Isabela novamente no colo. No caminho até o quarto dos outros 2 filhos, ficam mais manchas de sangue pelo chão. Ele sobe na cama, que fica manchada com a sola da sandália de Alexandre, uma marca de mão de criança suja de sangue e outras gotas de sangue. Segurando Isabela pelos braços, Alexandre então passa a menina pelo buraco aberto na tela e a solta. O parapeito fica manchado de sangue e a fachada do prédio marcada com as mãos de Isabela. Já a camiseta de Alexandre fica marcada pela tela de proteção. O impacto da queda provoca um barulho que é ouvido pelo porteiro. Ele vê o corpo de uma criança no jardim e liga para um morador do 1º andar, que chama a polícia. Marcelo Rezende, apresentador da Band, eu gostaria de saber se você tem acompanhado, assim, eu falei que eu estou acompanhando desde o primeiro dia esse julgamento, mas acompanhei esse caso bem de perto. Eu acho que o Brasil inteiro está chocado e quer uma resposta urgentemente. Mas como cidadão, qual é a sua opinião? Como cidadão, a minha impressão é a pior possível em todos os aspectos. Uma perícia não conclusiva, uma investigação que, do meu ponto de vista, ela não se aprofundou, ela teve uma tese inicial, eles vão ser condenados. Mas acredita aí tem... na condenação do casal? Não tenho a menor dúvida. Agora, a questão maior é a punição. Eu acho que o meu raciocínio é de trás para frente, já que nós vamos falar do caso à exaustão. Qualquer que seja o resultado, haverá um sentimento de absoluta frustração e não demora muito. E por quê? Eu explico. Digamos que eles peguem a pena máxima, com todas as qualificadoras, agora, inclusive você antigamente, se recebesse mais de 20 anos de cadeia, automaticamente ia para outro júri, hoje não vai mais. Então, vai haver um recurso, mas que eles peguem a pena máxima. Aí depois, começa a ter os malditos benefícios da lei. E essa é a grande desgraça do Brasil na hora da punição.
Porque uma pessoa, e eu não estou dizendo que os Nardones cometeram, porque eu tenho sérias desconfianças em relação à perícia que eu li atentamente, à investigação, mas digamos que tenham sido eles e que eles sejam condenados por essa ou aquela razão, por um júri emocional, a questão técnica foi derrubada. Aí o sujeito vai preso. Aí ele vai para a cadeia e foi condenado com a pena máxima, com as qualificadoras. Nesse caso, se eu não me engano, são 40 anos. Aí né? Você começa a ter as reduções de pena. 30 anos. Ninguém pode ficar mais de 30 anos na cadeia. Aí você começa a ter a redução de pena. O sujeito comete um assassinato, como no caso do garoto Ota, que eu conheço o caso de trás para frente e de frente para trás. Aí o sujeito tem bom comportamento, reduz a pena. Aí o sujeito trabalha na cadeia, que é uma mentira. Por quê? Porque se o cara for bom na cadeia, ele bota outro para trabalhar por ele. E não trabalha. Aí reduz a pena. Aí vem um laudo multidisciplinar dentro do presídio que o psicólogo, ou o psiquiatra, ou o assistente social tem que fazer um laudo para cada 1000 e ele não tem tempo de fazer, é como a perícia aqui. A perícia fez esse caso aqui porque era de repercussão. Vai ver como é que pode. Você tem, hipoteticamente, 200 peritos e 2.500 assassinatos. Nem se o cara fosse mágico. Bom, mas voltando à história. Aí, nesse momento, fica toda a sociedade esperando assim, a punição. Aí começam a ver os recursos. Um processo penal, e ali nós temos um criminalista e uma promotora, bem aplicado e bem pensado, tem mais ou menos uns 58 recursos para você ir protelando. Aí, e se eu tiver equivocado, por favor, me interfiram. Em alguns momentos você está equivocado. Em relação à perícia, por exemplo, eu não concordo absolutamente não é essa nada com o que essa nós vamos lá para frente. Mas eu digo, nós estamos falando da punição. Não, da punição não tenha dúvida. Se esse país fosse sério, a punição seria diferente. Mas aí nesse caso, Marcelo, é uma questão de lei, né? Uma questão da Constituição. Mas deixa eu te falar tem a ver uma com coisa. este caso específico. Tem a ver com o legislador que é péssimo. Tem a ver na hora de votar, que a gente tem que votar é bem. É lógico. Chega de bandido no Congresso. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta, Eliana, e para você também. A pergunta é o seguinte: você vai fazer algo para que pode te punir? Você vai fazer uma lei que é feita no Congresso Nacional, onde você, dali a pouco tempo, você pode ser vítima da lei? Numa casa, um Congresso onde tem lá dentro alguns delinquentes? O que acontece? Só um minutinho, que é a Marcelo. Frustração. Desculpa te cortar, só um minutinho, a gente já vai responder. Mas o Márcio está ao vivo lá do fora e tem uma informação importante pra gente. Hoje, que é o 5º e, tomara Deus, último dia do julgamento do caso Nardoni. Márcio. Adriane, neste momento, todos os jurados estão dentro da sala secreta, já estão lá. Começam a responder as perguntas dentro de alguns instantes. Em aproximadamente 1 hora, um pouco mais ou um pouco menos, os jurados já terminarão os trabalhos deles. Aí restará apenas ao juiz interpretar todas as decisões que os jurados tomaram e aí redigir essa sentença e logo depois divulgá-la. Só para a gente entender, 33 empresas de comunicação estão autorizadas a subir para o plenário. Subir, que eu digo que fica no 3º andar, né? Todas as empresas cadastradas vão estar lá. As emissoras de rádio não. Por quê? Porque as emissoras de rádio terão o áudio. Foi autorizado o áudio da sentença. Então nós estaremos junto com a Rádio Bandeirantes, com o Grupo Bandeirantes de Comunicação, juntos, coligados, para anunciar a sentença do juiz dentro de mais alguns instantes. Adriane? Então, Márcio, aquela previsão que falaram para a gente, aliás, você mesmo falou, da 1 hora da manhã, vai ser antecipada. Você acredita que a gente terá essa resposta e esse caso encerrado, quer dizer, supostamente encerrado, a gente acredita que encerrado nas próximas 2 horas, 1 hora, na sua opinião? Por aí, Adriane. Por que foi antecipado? Por conta do advogado de defesa, que tinha 2 horas para falar na tréplica e acabou falando 45 minutos. Então nós tivemos uma antecipação, vamos colocar de 1 hora, vamos arredondar para 1 hora. Então isso pode acontecer
um pouco antes da meia-noite ou em cima da meia-noite. Ok, Márcio. Então, a qualquer momento, pode chamar a gente, que a gente interrompe o que estiver fazendo aqui para falar com você. Tá bem? Obrigada, Márcio, que ele continua lá acompanhando tudo de perto e a gente passa essa informação diretamente para você. Marcelo, você estava fazendo a sua pergunta, por favor. Vou só encerrar para dar oportunidade a todos. Vou citar o maior exemplo de uma barbaridade que o Brasil vai conviver e não demora muito. A Suzana Richthofen, que planeja o assassinato de pai e mãe, que mentalmente envolve os irmãos Cravinhos, que também boabiscas não eram. Trazem para uma cena do crime, pegam um taco feito de beisebol e massacram o pai